Boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 68ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Delcinho fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2. Solicito ao vereador Adilson a fazer uma leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A maternidade e a infância têm o direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Solicito ao vereador Chiquinho da Capoeira fazer uma leitura do artigo do Estatuto do Direito das Crianças e do Adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita e confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou de degradante e maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Jandelite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Coloco em discussão a ata da 67ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 10 de outubro de 2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 67ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas do requerimento 267, 268, 269 de 2022, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito... Aqui de baixo. Aqui, né? Anuncio o recebimento do projeto de lei 49 de 2022, que dispõe sobre a substituição de postes de madeira por postes de concreto no município de Alumínio. Aí volta. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 305/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio, consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria do Rosário Marqueto, ocorrido no dia 10 de outubro de 2022. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo nossas condolências. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 3 de outubro de 2022, Adilson Balduino, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria do Rosário Marqueto. Solicito à secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 306/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, é preocupação constante das nossas iniciativas na Câmara Municipal a situação da educação no município, por considerarmos um dos principais temas ao lado da saúde e de toda a gestão municipal. Soubemos que a administração, durante a audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento e Finanças, por intermédio do Departamento de Educação, poderá adquirir e distribuir apostilas aos alunos da rede municipal de ensino.
Não temos maiores informações sobre os critérios adotados para essa escolha. Por isso, são necessários esclarecimentos mais aprofundados a respeito disso. Outro tópico que deve ser abordado é a questão da distribuição dos uniformes escolares. Há bastante tempo estamos lutando para que a administração, por intermédio do Departamento de Educação, distribua itens de uniforme escolar aos alunos da rede municipal de ensino, tais como camiseta, tênis, short, saia, mochila, entre outros. Soubemos que outros municípios da região, como Mairinque, São Roque e Araçariguama, estão providenciando e até distribuindo uniformes aos alunos. Isso demonstra a viabilidade dessa distribuição e nos preocupa se o nosso município de Alumínio não restará atrasado e ultrapassado nesse avanço tão importante. Também há outros assuntos relacionados à educação que necessitamos abordar e debater com a responsável pela condução do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Alumínio, a professora Ângela Maria Tizeu Cleto. Diante do exposto e com motivos acima expostos, requeremos, nos termos do artigo 27 do inciso 16 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 284 e seguintes do Regimento Interno, a convocação da senhora Ângela Maria Tizeu Cleto, diretora do Departamento Municipal de Educação, para prestar esclarecimentos sobre aquisição e distribuição de apostilas, aquisição e fornecimento de uniformes escolares e outros assuntos relacionados ao Departamento Municipal de Educação de Alumínio. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 13 de outubro de 2022, professor Gediel de Carvalho, vereador, Chico Capoeira, vereador, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 307 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pois não, Pedro. Peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloque em discussão o pedido do vereador Gediel em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Não o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Que for favorável, permaneça como estão, ou ao contrário, que se levantar. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Solicita a secretária que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Jandelite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel. Presente. Solicita a secretária que continue as leituras dos requerimentos. Requerimento número 307, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, em visita ao posto de atendimento do bairro Itararé, Alzira Moraes de Almeida, constatei que atualmente não há atendimento odontológico no posto de atendimento médico do bairro. Considerando que recebi diversas reclamações dos moradores do referido bairro sobre a falta do atendimento odontológico, considerando que o local é conhecido como posto de atendimento médico e odontológico, pois também contava com a presença de um profissional dentista e um auxiliar para atendimento dos moradores dos bairros Itararé, Alto de Itararé e adjacências, considerando que esses munícipes reivindicam para que o serviço odontológico volte a ser realizado no local, uma vez que o centro odontológico fica localizado a uma distância considerável e nem todos têm condições de manter uma frequência em virtude que depende do transporte coletivo municipal, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há possibilidade de retornar o serviço odontológico no posto de atendimento médico Alzira Moraes de Almeida, no bairro Itararé? 2. Se positivo, quando será iniciado esse atendimento? 3. Se negativo, favor esclarecer os motivos. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 13 de outubro de 2022, Rivera, vereador. Requerimento número 308, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi algumas reclamações de munícipes que utilizam a viela Efigênia Félix Faustino na Vila Brasilina, que a mesma precisa ser melhor iluminada, pois durante a noite os munícipes que utilizam ficam receosos em fazer uso dessa viela, considerando que essa mesma viela, que nessa mesma viela existe 3 postes, mas não tem o braço de iluminação, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia solicitar ao setor competente que faça um estudo para colocar o braço de energia em 3 postes da viela Efigênia Félix Faustino, no bairro da Vila Brasilina? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Peço para discutir o requerimento, senhor presidente. 5 minutos, vereador, com a parte. Agradecer o vereador Paulo Bola pelo requerimento. Inclusive, eu tenho acompanhado as obras de pavimentação daquela rua, considerando o fato de que aquela viela, aquela travessa, é uma viela, na verdade, ela se trata de uma viela pública, ela está numa situação bastante deplorável, por conta da escadaria estar em situação bastante deplorável,
A tubulação de água que desce, que alimenta as residências que estão do lado de baixo da rua, as pessoas têm que se deslocar até a rua de cima para poder fazer uso dos seus relógios. Então, são vários os pontos que carecem de uma intervenção do poder público para que aquela viela esteja em situação transitável e digna para aquelas pessoas, e esperamos que o Poder Executivo tome as devidas providências. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Requerimento 308 continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Chico Capoeira. Professora Meire Barbosa, aprova. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Requerimento 308, aprovado por 8 votos a 0. Solicita a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 309, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebo em meu gabinete reclamações de munícipes que solicitam melhorias à rua Armando Matos, no bairro do Itararé, considerando que essa rua tem um fluxo grande tanto de carro como de pedestres, pois liga o Itararé ao Alto do Itararé, e seria um grande feito se essa rua fosse asfaltada, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia fazer um estudo para asfaltar a rua Armando Matos, que liga o Itararé ao Alto do Itararé? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 310, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, identificamos na rua Deputado João do Pulo, na Vila Paraíso, várias casas com proximidade dos fios de alta tensão, área de rede de distribuição de energia elétrica, o que representa um grande risco à população. A rede elétrica precisa ter uma distância de segurança das residências, a chamada faixa da servidão, mas essa rua, algumas casas não possuem sequer um espessamento mínimo. Para se levar um choque com a rede elétrica, não necessariamente o cabo precisa ser tocado, basta apenas se aproximar dele. A descarga elétrica nessa situação ocorreria por indução elétrica e também provoca danos desastrosos ao corpo humano, podendo levar à morte. Por esses motivos acima apresentados, requer a mesa ouvido plenário que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que o departamento competente junto à concessionária de fornecimento de energia elétrica faça um estudo e apresente uma solução urgente para que a rede elétrica da rua acima citada não represente mais risco aos moradores? 2. Do outro lado da rua não existe residência. Seria possível a mudança dos postes, fios de alta tensão aéreos e equipamentos para essa área, distribuindo assim de forma mais planejada e segura a energia para as casas? 2. Se sim, qual o prazo de resposta e apresentação de um projeto? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador. Requerimento número 311, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Álvaro de Menezes, no bairro Vila Industrial, há um vazamento de esgoto que vem causando transtorno aos moradores da localidade, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar os devidos reparos ou notificar o responsável para que o realize? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 13 de outubro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 312, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que após a finalização dos trabalhos de pavimentação no bairro Areia Branca, não foram aplicadas as devidas sinalizações de trânsito, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar as devidas sinalizações no bairro Areia Branca? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 13 de outubro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 313, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que alguns munícipes têm me procurado a respeito de problemas com o sinal de TV digital da cidade, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. Houve algum problema com a torre de transmissão do sinal de TV digital entre o mês de setembro até a presente data? Se sim, qual o prazo para solucionar o problema? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 13 de outubro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 314, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua José Pires de Arruda, no bairro Granja Modelo, encontramos alguns pontos de acúmulo de entulhos deixados por moradores, considerando que esses entulhos estão se tornando criadores de insetos e outros animais,
que tenham invadido as casas próximas, é que requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar a retirada dos entulhos localizados na rua José Pires de Arruda? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 10 de outubro de 2022, DJ Dalcinho, vereador. Lido. Queria anunciar aqui a presença do nosso vice-prefeito, Eduardo Bosco, e anunciando, passamos para o sistema livre, onde estamos inscrito o vereador Jean, da Elite. 15 minutos com a parte. Boa noite, os presentes do plenário, boa noite, vereadores, nobre presidente. Hoje eu vim falar sobre a emenda impositiva destinada por minha autoria, o vereador Adilson Balduino, o vereador Chiquinho da Capoeira, que foi destinado ao projeto que tem como modelo a visão do futuro do governo do Estado. Ontem foi disponibilizado um ônibus do BOS para as pessoas, as crianças que foram detectadas nas escolas municipais do ensino fundamental 1, ou seja, de 1ª à 5ª série, de 1.009 alunos que foram feito teste e reteste, né, o teste de acuidade visual, né, onde tem as letras, né, e o aluno fica aproximado da parede e tem que acertar lá uma quantidade X para ver se passa ou não desse teste de acuidade visual. E de 1.009 alunos, foram detectados que 183 crianças necessariam passar pelo oftalmologista, né? Então, ontem o BOS esteve ali na Praça do SESI, antigo SESI, e foi realizado ali. Não deu para realizar em todas as crianças, né, devido à falta de comunicação entre os poderes, ali a Secretaria de Saúde com a Educação. Porém, das 74 crianças que compareceram, uma foi encaminhada imediatamente ao PA do BOS, né, que tinha uma patologia forte, inclusive já foi feita a ressonância, e hoje a Ângela Tizeu já esteve visitando essa criança, está tudo bem. 12 foram encaminhados ao BOS por outras patologias, e 37 já saíram com a prescrição de óculos, né? Então, teve tecnologia muito boa ontem no ônibus. O Chiquinho, o Adilson também estava presente, a gente participamos, foi muito bem organizado, né? Onde faziam uma triagem, colocando um colírio para dilatar a visão, e depois disso, ia dentro do ônibus, onde tinha 2 médicas oftalma, para fazer, encontrar alguma outra patologia, né? Agora, amanhã terá uma reunião com o Departamento de Educação e Saúde, para ver qual a próxima data para fazer dessas crianças, né? Então, já avisando as mães, aquelas que não compareceram com seus filhos, né, não se preocuparem, não ficarem aflitas, que vão ser todas passadas por oftalmo, tá? As crianças que receberam prescrição e que vão ser prescritas, terão gratuitamente o óculos de ótima qualidade, serão doados para todos, independente da situação financeira, né? Esse é um projeto de uma emenda minha, do Chico e do Adilson, né, desse ano. Então, era só para as mães ficar cientes, que algumas já vieram perguntar, né? Pô, eu perdi, eu não vou ganhar mais. Calma, vai voltar, vai ser avisado com antecedência. Estamos vendo com a Ângela, ou até mesmo com o setor de transporte, para ver se disponibiliza ônibus para ir buscar essas crianças, para não perderem. Tá bom? Então, são essas minhas considerações. Não sei se o Chico, o Adilson quer falar. Vereador. Vontade, Chico. Primeiramente, cumprimentar o público presente. E é uma satisfação imensa participar desse projeto, né? Hoje nós estávamos comentando sobre o que foi detectado ontem de um aluno, né? Um problema um pouquinho mais grave. Então, a gente fica aí ansioso para ver o resultado final desse trabalho, mostrando que é possível, sim, óculos gratuito para nossas crianças, sabendo aí administrar o dinheiro público, nós traremos aí bons resultados. Então, desde já, eu agradeço a você e ao Adilson Balduino por ter me convidado a participar desse projeto, que, sem pensar muito, eu sabia que era algo de tamanha importância para os nossos alunos. Então, desde já, agradeço a vocês dois também. Essas são as minhas considerações.
Peço a parte, vereador. Toda, vereador. Boa noite a todos, né? Boa noite aos internautas, a população presente aqui. A gente aprendeu durante esse ano, né, e durante todo esse tempo, que a gente juntos consegue fazer, né, as coisas acontecer e acontecer bem feita, né? Então, isso aí do exame oftalmológico foi muito bem planejado, né? Mês a mês, equipe da saúde, equipe da educação, e a gente está vendo os resultados, né? Então, a gente está começando a colher os frutos, né? Então, eu fico agradecido por estar junto com vocês, né, nesse projeto. Temos já algo aí para o ano que vem, né? Se Deus quiser, vai dar certo. E o mais importante, né, a gente motivar as mães, né, a ficar atenta no caderninho do filho, ficar atenta aí nos grupos, né, para não deixar passar a data, né? Porque a gente conseguiu remarcar mais uma data para as crianças que não puderam fazer ontem, né, esses exames. Então, olhe o caderninho, porque vai anotado lá no caderno. Olhe as redes sociais, o WhatsApp que você tem aí da escola, né, aí da classe, para não deixar passar, tá bom? Então, é muito importante o papel da família, é muito importante a mãe, o pai, aquele que cuida dessa criança, a não deixar passar o dia, porque depois nós não conseguimos, né? Daí não consegue fazer o exame, e talvez a criança ela precisa do óculos, e aproveitar a oportunidade, né? Eu fui fazer óculos agora para minhas meninas, né, minhas moças, e não é barato, né? Fica acima de R$1.000 aí, uma coisa bem feita, né? E hoje está tendo a oportunidade de todas as crianças aí do 1º ao 5º ano, né, do fundamental aí, tá fazendo e tá recebendo esse óculos de graça. Então, vamos lá, a gente pede mais uma vez o apoio da família, né, que ele está mais próximo das crianças, para não deixar passar a próxima data aí, né, Jean? Perfeito, vereador Adilson, muito bem explanado, né? As mães, os pais, os responsáveis pelas crianças, tem que sempre estar atento ali no caderninho, né? Eu, como sou pai de 2 filhas, né? Eu não fico atento, mas a minha esposa está lá, todo dia olhando, sempre tem cartinha, sempre tem recadinho, né? Então, temos que ficar atento. Porém, eu pedi até para o setor de imprensa da prefeitura a divulgar, né? A divulgar e deixar especificado que são somente para as crianças que precisam, né, que não passou no teste e reteste das 7 escolas municipais do ensino fundamental 1. Né. Provavelmente, se porventura sobrar algum valor, a gente vai expandir para o fundamental 2. E a gente, às vezes, né, até mesmo os professores, acham que as crianças têm um déficit de atenção, mas é por causa dessa patologia, nem a mãe nem o pai sabem que ela necessita de óculos, né? Então, fazendo a prescrição, chegando o óculos para essas crianças, elas vão ter uma qualidade de ensino, uma aprendizagem muito melhor, né? Sem falar que pelo ônibus do BOS, a tecnologia é de alta qualidade, além do grau, consegue também detectar uma outra patologia, e detectando essa patologia, essa criança já é encaminhada para o BOS. E como o Adilson já explanou, a gente vamos dar continuidade da primeira série do Fundamental 1, que são 234 crianças previstas já para o ano que vem, e para dar continuidade, né, porque estão saindo da 3ª fase, indo para o 1º ano, então é fundamental darmos continuidades que foi muito bom para as crianças, para os pais, né, sabemos que conseguimos fazer umas políticas públicas de qualidade. São essas minhas considerações, muito obrigado, presidente, obrigado, pessoal que está nos assistindo em casa. Continuando o tema livre, temos escrito o vereador Delcinho, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população que se encontra presente, população que nos assiste pelas redes, população essa que eu sempre reverencio por estar aqui representando. Eu apresentei alguns requerimentos hoje, que são pontuais de alguns locais dos bairros da cidade, mas, infelizmente, existem vários outros pontos da cidade que ainda sofrem com esses problemas. Um deles é referindo-me ao esgoto que constantemente vaza ali na rua Álvaro de Menezes, que é a rua do ginásio, do campo da associação. Infelizmente, esse esgoto não é de responsabilidade da autarquia Sabesp,
Esse esgoto ele é de responsabilidade da prefeitura fazer a manutenção. Não somente esse esgoto, como diversos outros na cidade, como também do bairro Irema, onde as pessoas sofrem muito com o entupimento e o vazamento desse esgoto. No ano passado, no dia 5 de junho, quando se comemora o Dia do Meio Ambiente, eu divulguei um vídeo cobrando a CBA de providências a respeito desse assunto, porque a CBA hoje, em pleno século XXI, ainda despeja esgoto no córrego do Bugre, e nós temos, infelizmente, que passar por essa vergonha. Logo depois do vídeo que eu fiz, eles entraram em contato com a Sabesp e começaram a executar um estudo para que a Sabesp tomasse a responsabilidade desse problema, mas, infelizmente, até hoje isso não foi resolvido. E esse é um problema que deve ser resolvido, é uma ação que deve ser desenvolvida pelo Executivo, e eu estou usando essa tribuna hoje para cobrar, mais uma vez, ao Executivo que cobre da CBA, que tome a atitude de fazer com que esse esgoto passe a ser direcionado para a estação de tratamento de esgoto da Sabesp, uma vez que ela foi projetada para atender toda a cidade durante um longo período de tempo. Esse problema também se estende ao bairro do Irema, como eu já citei. Infelizmente, a prefeitura ainda não tomou a atitude de reestruturar aquele sistema, e a população segue sofrendo. Peço encarecidamente ao senhor prefeito que busque uma atitude referente a isso, considerando o fato de que esse ano nós temos um superávit considerável de valores na conta do município, e pensando que o saneamento básico é um direito do cidadão, é muito importante que isso seja resolvido. Um outro problema também, que é pontual, porém a nossa cidade sofre, é o problema dos cabos soltos em diversos bairros da nossa cidade. E, infelizmente, isso não compete ao vereador resolver, mas nós podemos usar a nossa voz e os nossos olhos para fiscalizar e estar cobrando ao Executivo que pegue no pé da CPFL, que também, por sua vez, não é responsável por esses cabos. O responsável pelo cabo é a empresa que faz uso da ocupação desses postes, vereador Chiquinho. E até hoje nós passamos por vários bairros da cidade, onde nós encontramos um trabalho que foi feito pela CPFL, de troca de poste, de mudança de local de poste. Aí a empresa responsável pela telecomunicação, pela telefonia ou pela TV, deixou o cabo solto lá. Esses cabos muitas vezes estão inativos, mas pondo em risco a vida das pessoas. Inclusive, tenho aqui presentes pessoas que, nessa semana, passaram por uma situação bastante constrangedora, né? O caminhão de lixo passou, enroscou nos fios, prejudicou a família, danificou as telhas da casa dessa família, e existem cabos ainda atravessados lá e não foi tomada nenhuma providência. Vale considerar o fato de que existe uma lei municipal que penaliza as empresas que não tomarem as devidas providências referentes a esses cabos, mas, infelizmente, nada tem sido feito. Andei pela Granja Modelo, andei pela Vila Pedágio, Jardim Olidel. Nós encontramos vários pontos na cidade onde os cabos estão mostrando a nossa cidade uma cidade feia, uma cidade desorganizada, quando bastaria agir penalizando as empresas. Então, eu peço também encarecido ao Poder Executivo, ao senhor prefeito, aos departamentos competentes, que possam começar aí a agir e a autuar essas empresas. Nós precisamos sonhar, nós queremos ter o objetivo de uma cidade bela, mas para isso é necessário agir. Sinalização de trânsito é um outro grande dilema que nós vivemos na nossa cidade. Uma cidade pequena, uma cidade rica, e, infelizmente, a sinalização do trânsito da nossa cidade é caótica. Ruas sem sinalização, postes sem placas identificando lombadas, sinalização de trânsito horizontal, são as chamadas faixas de pedestres apagadas na sua grande maioria, bairros recentemente que foram recentemente asfaltados, pavimentados, e não foi finalizada a sinalização de trânsito ainda. E é triste de ver isso, porque esse mesmo bairro que teve as suas ruas pavimentadas, já começaram a se degradar esse trabalho. Esse trabalho começou a se degradar e não foi feito nada ainda, nem com a empresa que fez o serviço e nem com o contratante dessa empresa.
Então, se pede também ao Poder Executivo, ao departamento competente, que possa estar agindo e buscando com mais celeridade a solução para esses problemas, que são problemas que parecem simples de ser resolvidos. E são pelo departamento competente. Não é o vereador que tem essa incumbência, mas o vereador está usando aqui a voz para que o Poder Executivo possa fazer a sua parte, o trabalho que lhe compete fazer. Mais um ponto que eu quero citar aqui, e que também torna a nossa cidade cada vez mais feia, e infelizmente é culpa da população, é o acúmulo de entulhos em diversos locais da nossa cidade. A nossa cidade está com diversos pontos onde as pessoas, de forma deseducada, despejam entulhos e nós acabamos pagando o pato, né? Os moradores acabam sofrendo com a feiura da sua rua, com o surgimento de animais peçonhentos, e não há o que fazer se o Executivo não desenvolver campanhas para que as pessoas tenham consciência de que existe um local apropriado para se jogar esse tipo de entulho, que se contrate uma caçamba, que se traga de volta os ecopontos, onde as pessoas possam direcionar os seus restos de construção. Mas, enfim, isso também não é um trabalho que o vereador deva desenvolver, mas o vereador tem que ter voz e tem que ter olhos para fiscalizar e cobrar o Executivo. E é o que eu estou fazendo aqui neste momento, pedindo ao Executivo, ao senhor prefeito, aos departamentos competentes, que façam o seu trabalho, que criem campanhas, que nos ajudem a sonhar e alcançar o objetivo de uma bela cidade, uma cidade que todos desejem viver e seguir até o final de suas vidas. Foram essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite. Pela ordem, presidente. Dando continuidade ao tema livre, onde temos escrito o vereador Gediel, 15 minutos com a parte. Boa noite ao presidente, aos demais vereadores. Os nossos cumprimentos de uma boa noite, aos presentes aqui e aos internautas que acompanham a sessão, meu boa noite. O tema dessa tribuna passa também pela emenda impositiva, presidente. Passa sobre o Bolsa Atleta, que foi uma emenda impositiva nossa, que realmente houve um atraso no início desse projeto, e durante a semana nós pedimos para o diretor e o prefeito para a prorrogação do prazo, para que os atletas, todos os atletas, tenham conhecimento do Bolsa Atleta, e assim fazer sua inscrição para a possibilidade de ser contemplado e ajudar nas suas despesas durante o seu trabalho, o seu treinamento na equipe que ele representa, que ele participa. E foi assim aceito a prorrogação, então vai até sexta-feira a possibilidade da inscrição nesse programa Bolsa Atleta, criado por nós e aprovado por todos os nobres pares. Também conversando com o diretor hoje de finanças não minto, da saúde, o senhor Inca, para ver a possibilidade de uma emenda da saúde para o ano de 23, sobre os absorventes e combatendo aqui a pobreza menstrual. Hoje é distribuído nas escolas municipais absorventes para aquelas pessoas que não têm condições de comprar. Está sendo distribuído na cesta básica do CRAS também, para famílias carentes, e que aqui nós vamos combater diretamente a falta de adolescentes do sexo feminino que têm dificuldade de frequentar a escola por esse problema. A Alumínio deu um passo importante na concessão do absorvente para as pessoas que têm dificuldade e gastam dinheiro, às vezes, que um pão e algo desse tipo de alimentação para gastar com absorvente. Então, o poder público hoje em Alumínio concede. E, por isso, nós estamos estudando a possibilidade de ter mais um valor para o ano que vem ser atendido durante todo o ano essas pessoas que precisam desse auxílio. Nós,
para justificar a convocação da diretora da Educação, nós pedimos e apresentamos requerimentos com os vereadores, subscritos pelo vereador, membro da Comissão de Educação, Delcinho, como eu também sou membro da Comissão de Educação Permanente da Câmara, mas o vereador Chico Capoeira, tendo em vista a necessidade de perguntarmos e indagar a diretora sobre a questão de uniforme, que tanto nós lutamos, junto com Chico Capoeira e demais vereadores, junto ao prefeito, dessa possibilidade. Ficamos sabendo aqui, através do diretor de finanças, da possibilidade do apostilamento na rede municipal. Eu estive em contato com os professores da rede municipal de ensino essa semana, em 2 escolas, e o retorno dos professores que não estão sabendo desse processo de apostilamento, não foram consultados, por isso a necessidade de ouvirmos a diretora de Educação, Ângela Tizeu, para confirmar ou não essa intenção do apostilamento. E por que não ouvir os professores, que serão os instrumentos para a aplicação do conteúdo do apostilamento, como também o Conselho Municipal de Educação, se já foi ouvido sobre essa possibilidade. Por isso, a necessidade de ouvir a diretora de Educação para tratar dos assuntos dos uniformes, que eu achei que é prioridade para os alunos, e com certeza o prefeito terá esse entendimento, porque é uma vontade dele, inclusive, gravar de vídeo, e nós vamos fazer o possível para que o prefeito realmente conclua e execute essa promessa, levado às mães e aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Alumínio. E também tem um projeto que nós aprovamos, Paulinho Bola, sobre o psicólogo e assistente social. Precisamos saber se os alunos já estão sendo atendidos por esses 2 profissionais, Elcinho, que foram aprovados aqui e que eu acredito que já foram contratados, e nós precisamos saber qual o trabalho desses 2 profissionais aí no auxílio dos nossos adolescentes e crianças, para evitar transtornos maiores, que nós já tivemos aqui na cidade, problema de suicídio, e nós temos algumas ações implantadas por essa Câmara, inclusive com a aprovação de todos, sobre a prevenção ao suicídio, e nós precisamos saber do trabalho do psicólogo na área educacional e da assistência social. Por isso, justifica, de plano, a convocação da diretora de Educação. É uma forma de ouvir primeiro, de dar direito a se manifestar, de dar direito de se posicionar, para depois nós chegarmos ao nosso parecer, o eventual julgamento das atividades da diretora de Educação. Nós, essa semana, estaremos fazendo uma indicação para que o município de Alumínio faça uma parceria, um convênio com o SEBRAE, que eles têm um trabalho de jovens empreendedores, primeiros passos, e do Fundi1. O SEBRAE pode estabelecer com o município de Alumínio essa parceria para cursos com os professores e os alunos para desenvolver a educação financeira. E uma educação empreendedora é aquela que está entre o querer fazer e o reunir condições para realizar. Esse é o instrumento, é uma forma do SEBRAE, junto com o município, despertar o interesse e a vocação de alguns aluminenses em empreender. Por isso, nós vamos estar interligando, junto com o SEBRAE e o município, a essa possibilidade do convênio e trazer esse curso para despertar o empreendedorismo nas pessoas, nos nossos alunos, para futuramente nós termos aqui empreendedores, porque o SEBRAE e o município plantaram no coração, no entendimento dessas pessoas, a possibilidade do empreendimento. Por isso que nós estaremos apresentando essa semana uma indicação ao prefeito para que a gente possa concretizar, presidente, essa parceria do SEBRAE com o município e trazer esses cursos que o professor, inclusive, tem carga horária, tem certificado, que pode aí ajudar na sua promoção, inclusive funcional, dentro da sua carga horária de formação. Inclusive, um item importante também para ser lembrado e debatido com a
diretor de educação, é a questão do plano de carreira. Como está, se está sendo cumprido, se está sendo pago o quinquênio e promoção de função aos professores, tendo em vista a aquisição e de estudos e de curso de formação, a sua progressão funcional dentro do plano de carreira. Também é um assunto que é importante saber se os professores estão sendo respeitados nessa questão do plano de carreira. Seriam essas minhas palavras, presidente. Foi breve e objetivo no debate, por isso estou encerrando agora minhas palavras com 8 minutos e eu teria direito de 15 minutos. Obrigado, boa noite a todos. Nobre vereador. Pois não, concedo a parte. Mais uma vez aqui manifestar o meu apoio com relação aos uniformes prometidos pelo prefeito nessa casa. E a nossa preocupação é justamente essa, a igualdade social, e que possamos aí, junto com o seu prefeito, colocar isso em prática, né? Então, a gente vai ouvir aqui a diretora de educação, o posicionamento da mesma, e, através disso, diante da fala do diretor de finanças aqui na Câmara Municipal, a gente sabe que a Prefeitura está com uma quantidade de recurso em caixa e que é possível investir aí nas nossas crianças. Então, desde já, a gente vai continuar aí trabalhando por esse detalhe que é tão importante, que é a uniformização dos nossos alunos. Essas são as minhas considerações. Obrigado, vereador Chico, pela intervenção. Parabéns. Isso que nós precisamos saber também, com certeza a diretora de educação não é contra uniforme para os alunos e nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la. E nós invoco até a possibilidade de nós chegarmos até o prefeito com os argumentos e mostrar a necessidade da compra desses uniformes e para que seja doado no próximo ano. E com certeza a diretora de educação, Ângela Teseu, também fará esse trabalho de convencimento ao prefeito e que nós, bem lembrado, que nós estamos tendo esse ano a superávit orçamentário, uma arrecadação 30% a mais. Nós temos com mais de 26 milhões em caixa e é possível tirar um valor para a compra de uniforme para os nossos alunos. Eu tenho gravações ali no meu celular, Chico, de mães aflitas pedindo uniforme, que não tem condições de comprar. Inclusive, de exemplo que Mairim, que já está levantando as medidas dos alunos, número de tênis, número de vestimenta, e nós não temos ainda. Mas, com certeza, nós vamos chegar lá. Com o apoio dessa casa. Pois não, vereador? E existe um outro ponto que é de extrema relevância também. Nós estamos ainda estamos vivendo uma crise econômica, e dentro dessa crise econômica surgiram aí os novos vulneráveis. São pessoas que tinham condições financeiras de comprar material, de comprar uniforme, de ter uma vida digna, e, infelizmente, hoje não dispõem dessa condição, e, com certeza, serão beneficiadas com essa promessa do prefeito, onde nós fizemos parte do vídeo, onde ele divulgou esse benefício para a população. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a sua intervenção, vereador, muito bem colocado. Isso, com certeza, contribuirá para o entendimento do prefeito no nosso pedido. Inclusive, Vossa Excelência também estava no dia que foi prometido o uniforme para os nossos alunos. E, com certeza, o Legislativo não colocará nenhum empecilho para o atendimento aos nossos alunos. Eu acho que é o momento de investir nos alunos. Os professores já tiveram, os profissionais da educação tiveram aí o plano de carreira. Agora nós precisamos investir pesadamente nos nossos alunos, e é uma forma também de valorizar e igualar, e ter o direito à isonomia, e igualar a todos de uma forma bem correta. Esse é o nosso desejo. Desculpa aos presentes e aos ouvintes, às vezes eu estou de aparelho, esqueci de tirar o aparelho, e às vezes dá uma engasgadinha e pega no tranco, mas boa noite, obrigado pela compreensão. Não tendo mais ninguém... Ordem, presidente. Pois não, vereadora. Não tendo mais ninguém inscrito no tema livre, eu peço para suprimir o intervalo regimental. Coloco em
Discussão o pedido da vereadora Meire em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Não vereador querendo fazer o uso da palavra, passamos à votação. Favorável permanece como estão, ou ao contrário, queria se levantar. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 48 de 2022, que denomina as via pública municipal e outras providências. Solicito, secretário, que faça a projeto de lei. projeto de lei. Projeto de lei número 48, 2022. Denomina via pública municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Vitalina Diniz Ribeiro, a rua que liga a Estrada Municipal Ayrton Senna, a Rua Edgar de Carvalho, localizado no bairro Estância do Oncinha, neste município, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Plenária, vereador Lando Silva, 6 de outubro de 2022, professor Gediel, vereador. Justificativa biografia. Vitalina Diniz Ribeiro, nascida aos 16 de dezembro de 1925, na cidade de Tietê, interior de São Paulo, filha de José Sebastião Diniz e Benedita de Jesus Machado. Vitalina fez somente o antigo Mobral. Era uma professora que dava aulas voluntariamente na igreja da Vila Paraíso. Desta forma, conseguiu realizar o primeiro ano de aulas, porém não concluiu a alfabetização. Não sabia ler e escrevia somente o nome. Casada aos 16 anos com Francisco Floriano, muito conhecido na cidade, teve 7 filhos. Um faleceu ainda com 9 meses, assim ela nos conta, pois naquele tempo não tinha registro algum. Seus outros 6 filhos eram Jonas, falecido, Luiz Carlos, falecido, João, Ana Maria, Benedito e a caçula Maria Aparecida de Castro. Fazia parte da igreja presbiteriana, onde ajudou muita gente e tinha o dom de orações. Trabalhou na CBA também. Seu esposo era comerciante e ela fazia as coisas para vender na portaria da CBA. As cocadas dela eram as mais famosas de alumínio. Sua dedicação principal era realizar visitas para as pessoas que estavam adoentadas e levar palavras de fé para quem precisava. Era assídua frequentadora nos cultos da igreja. Seu maior sonho era ver seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos todos encaminhados na vida, tanto profissional, mas também a religiosa, e de ter conseguido criar todos e ser indiscutivelmente amada por todos, como simplicidade com a fé, por ela tanto ensinada. Seu amor a Deus nos fez registrar sua frase que sempre nos dizia e será eternamente lembrada: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixou-nos no dia 21 de junho de 2012, mas tudo o que dela há está guardado em nossos corações. Lido. Coloca em discussão. Peço para discutir, presidente. 15 minutos, vereador, com a parte. Novamente, boa noite. Antes de falar da dona Vitalina Diniz Ribeiro, eu gostaria de declinar os membros da família, dona Vitalina. João Batista Floriano Filho está presente. Maria Rosa Floriano Nora também está presente. Maria Aparecida de Castro, filha. Danilo de Castro, neto. Daniela Cristina de Castro Lopes, neta. Andresa Nunes Amaral, neta. Ana Amélia Floriano Moraes, neta. Josué Moraes, neto. Renan Moraes, bisneto. Raiane Moraes, bisneta. Geraldo de Castro, genro. Ana Maria Nunes, filha. Vicente Nunes, genro. A família Dona Vitalina quase encheu a Câmara. Parabéns à família. Nós temos um privilégio e uma honra de estar apresentando um projeto da denominação desse logradouro público para eternizar o nome da Dona Vitalina Diniz Ribeiro. Tive o prazer de conhecer Dona Vitalina, sei da sua cultura de simplicidade, mas nos deixou um legado,
uma preocupação com a família, com os ensinamentos cristãos. Frequentava a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Alumínio, na qual e no local onde eu conheci com a sua família, com a Cida, com o Geraldo e os demais. Por isso, nos honra e nos emociona a apresentação desse projeto para dar nome à dona Vitalina Diniz Ribeiro. Será uma redundância falar bastante, mas o legado e sua história de simplicidade, de preocupação com o próximo, inclusive nos ensinamentos cristãos, eu acho que merecia ser reconhecido. Até demoramos um pouco, porque dona Vitalina faleceu em 2012. Nos deixou nessa data. E deixou um versículo muito importante, na qual meu pai também gostava desse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é fé cristã e é fé em Cristo, que realmente, quando partiu, estava segura para onde ia, pela sua fé, pelas suas obras, em ajudar o próximo. Por isso, família da dona Vitalina, se sinta honrado por ter tido a mãe que vocês tiveram e que, com certeza, com esse ato, nós vamos eternizá-la no nosso município. Tá bom? Deus me permitiu essa possibilidade de regressar à Câmara depois de 2 mandatos e fiquei em torno de 10 anos fora da Câmara. E Ele me deu a possibilidade de regressar. E fui eleito pelos representantes da população. E aqui estou eu apresentando esse projeto de lei, que, novamente, reitero, nos honra e nos privilegia neste ato, que nos deixa bastante feliz e agradecido. Agradeço a família também pela presença. Nós estaremos, depois, ao final da sessão, gostaria que a família viesse aqui para que nós pudéssemos registrar e ficasse aqui nos anais dessa Câmara a fotografia de vocês. Depois que aprovado o projeto de lei, ele vai para o prefeito sancionar a lei. Sancionando, o projeto de lei vira lei. E aí nós vamos colocar num quadrinho e oferecer à família como recordação e lembrança. Tá bom? Boa noite e parabéns novamente. Presidente, espero a aprovação unânime dos nobres pares na apreciação e votação desse projeto. Continua a discussão o projeto. Peço para discutir o projeto, senhor presidente. 15 minutos, vereador, com a parte. É sempre uma grande honra, né, senhor Gediel? Quero estender as felicitações por mais um projeto de nomeação de rua. É uma honra ver a família aqui presente, família que faz parte da minha história de vida. Eu não sou tão, né, eu sou muito novo, talvez algumas coisas eu não me lembro, mas assim, tenho muitas imagens presentes da senhora sua mãe, Cida, dona Ana, Andresa, Daniela, Geraldo. E é sempre muito bom ver o nome eternizado, a história de uma família sendo cravada no coração da nossa cidade. E é sempre muito bom ver o brilho nos olhos de vocês com essa homenagem tão bonita. Recebam meu abraço, meu carinho, e que a história da nossa cidade, que um dia vai se tornar linda, continue sendo escrita com os nomes de das pessoas que fizeram parte e fazem parte da nossa vida. Deus abençoe a todos vocês, viu? E, mais uma vez, parabéns. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Continua a discussão. Não o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Rivera. Aprovo. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jandelite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Projeto de lei 48 de 2022, aprovado por 9 votos a 0. Gostaria aqui de anunciar a presença do nosso eterno vereador, Dr. Alexandre Amaral. Seja bem-vindo. Discussão única do veto total número 1
de 2022 ao projeto de lei 38 de 2022L, que dispõe sobre proibição de queimada no município de Alumínio e de outras providências. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Ofício número 251/2022, em 19 de setembro de 2022. Mensagem de veto total 1/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que o Instituto do Veto tem como escopo princípio a prestação da contribuição do Poder Executivo na efetivação da elaboração da lei, e por essa razão não se constitui propriamente uma desaprovação do autógrafo, considerando ainda que o Executivo não pode se furtar ao exercício de poder-dever, cumpre-nos, imbuídos desse pensamento, comunicar a essa Casa que, usando das atribuições legais que nos são conferidas à Lei Orgânica do Município, artigo 55, terceiro, e com toda a máxima vênia que tributamos às decisões legislativas, houvemos por bem opor veto total ao autógrafo 2257, de 30 de agosto de 2022, pelas razões abaixo. O referido autógrafo é de extrema importância para a melhoria das questões ambientais e de saúde do município de Alumínio. Porém, seria necessário algumas adequações para atendimento de legislações já vigentes e a demanda como um todo, e um alinhamento com a Lei Municipal 340 de 97. Por exemplo, no artigo 1º, parágrafo 2º do referido autógrafo, diz que após o processo de capinação ou limpeza, ficamos obrigados a retirar o material resultante do processo. E o Departamento de Meio Ambiente já orienta, conforme Lei 12.305/2010, que os proprietários usem o material resultante da capina para realizar o processo de compostagem, para serem usados posteriormente como adubo na própria propriedade. No artigo 2º, parágrafo 1º, diz que o proprietário com terrenos com dimensões máximas de 500 metros quadrados deve mantê-los limpos e capinados, de forma a não permitir que atirem fogo, só que a grande incidência de fogo são áreas de expansão urbana, onde a maioria das glebas são acima de 1.000 metros quadrados. Ademais, o nosso Código de Posturas, Lei Municipal 340 de 97, já estabelece diretrizes quanto ao conteúdo apresentado na matéria em tela. Dentre esses, destaco as penalidades que o autógrafo traz, onde o artigo 174 do Código de Postura estabelece penas mais severas aos infratores. Assim, em caso de aprovação do autógrafo, haveria um abrandamento da legislação atual. Excelentíssimo senhor presidente, senhor José Salvador Rivera, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Continuação do ofício 251 de 2022. Essas razões que me levaram ao veto total do autógrafo em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros do Legislativo Municipal. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Peço a suspensão da sessão por 1 minuto. Coloco em discussão o pedido do vereador Delcim e suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Que for favorável, permaneça como estão, ao contrário, queria se levantar. Está suspensa a sessão por 1 minuto. A secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chica Poeira. Professora Meire Barbosa, presente. Andelite. Presente. Adilson Balduino. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Coloco em discussão o Pela ordem, senhor projeto. presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada do projeto por 3 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Delcinho em retirada do projeto por 3 sessões. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Que for favorável, permaneça como estão, ao contrário, queira se levantar. A pedido do vereador Delcinho, o projeto fica suspenso por 3 sessões. Discussão única da moção de repúdio de 2022 e 2022. Solicita a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Moção de repúdio ao senhor Leandro Pela ordem, Márcio presidente. Soares. Pois não, vereador. Eu gostaria, com fundamento na prudência e no requerimento que o Paulinho fez, para saber os procedimentos do prefeito, da administração, que é o competente para apurar qualquer irregularidade no servidor, e pelo princípio também, que eu sou advogado, como o Prete também eu sugiro para que seja, não no mérito, que nós não estamos discutindo o mérito, para que seja retirado esse projeto
e dê tempo para chegar a resposta do Executivo, para ver os procedimentos que o Executivo fez, porque quem é competente para apurar essa falta é o chefe do Executivo, o prefeito. Por isso eu peço a retirada desse projeto de moção, que seria um fato de condenar antes de ouvir o Executivo. Eu peço a retirada desse projeto por 2 sessões. Coloco em discussão. Peço para discutir. 15 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereador Gediel e demais colegas. Posso até acatar, sem dúvida nenhuma, o pedido do nobre vereador Gediel, mas eu não poderei me calar diante da situação. É inaceitável no município em que tantas vezes nós elogiamos a saúde, colocamos e exaltamos todos os profissionais daquelas casas que têm acolhido profundamente e com grande intensidade o nosso povo. Mas uma coisa é certa, independente de correto ou não correto, a vida é um bem indisponível. A vida é um bem que jamais pode ser colocado numa situação de dúvida. Não posso aceitar, quem quer que seja. Não estou aqui para condenar o senhor Leandro Márcio Soares, mas estou aqui para condenar uma negativa, em que levou uma vida quase a ser sucumbida, simplesmente por protocolo. Está claro no requerimento que o nobre Paulinho fez, de que o filho, o senhor Claudinei, foi até aquela casa de saúde, pediu para uma mulher de 84 anos, que há 4 anos é atendida por aquela casa. E o médico de plantão, que não sei quem que é, negou por questões de protocolo. Não me interessa saber quem é o médico. Precisou a pessoa entrar, invadir lá o estabelecimento, o depósito, e retirar o tubo, porque uma vida estava sendo prejudicada. Uma vida estava correndo risco. Estado de necessidade. E isso eu lhe ensinei muito bem. Estado de necessidade. Nós não estamos E discutindo leio o mérito. aqui, só um instantinho, senhor. E leio aqui para que todos saibam o que é o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, era razoável exigir-se. Então, nobre vereador, acho certo, sim, que o senhor deve ouvir o que o Poder Executivo faz em relação ao funcionário. Mas eu não posso admitir que possa correr risco uma vida de uma pessoa de idosa por causa de protocolos. Esse médico ou esse profissional deveria ir primeiramente a esta casa, a esse leito. Pela ordem, presidente. Momento, senhor. O vereador, Pela ordem, o vereador, eu te darei vereador, você não está discutindo o mérito do projeto. Não, eu estou simplesmente Não. comentando a situação. Mas é o mérito do projeto que você está discutindo. Você está pedindo discussão do mérito do projeto. Então, Agora é se cancela ou não, se se retira ou não. Eu não retiro, porque não deve estamos em votação. permanecer. Continua em discussão o projeto. Eu peço para discutir o 15 pedido do minutos, vereador vereadora, Gediel. com a parte. Aqui, quando a gente coloca uma moção, só para a população entender, essa moção, ela não está julgando administrativamente o funcionário. Esse funcionário, ele não vai ser punido, eu já antecipo isso para vocês, porque não é costume, né? Ele já fez isso outras vezes, ele não vai ser punido. E aqui é uma moção de repúdio ao ato que ele teve com a família. Não tem nada a ver com punição ou não dele. Tem a ver com o ato que ele teve, porque nos bastidores nós soubemos também que ele gritou com a família, que ele gritou, que ele foi abusivo, como sempre ele faz. Então eu peço, senhores vereadores, que no momento que o Rivera, presidente da Câmara, colocar para se levantar, né, ou permaneçam como estão, eu peço encarecidamente que os senhores se levantem, contrário ao pedido do vereador Gediel.
Porque a resposta do requerimento não impede que nós façamos aqui a aprovação de uma moção de repúdio, que é uma vontade dos vereadores Jean, Meire e Prete, porque nós achamos, ouvindo familiares e a situação, que ele excedeu na maneira que ele tratou a família. Não era uma munícipe que estava recebendo o oxigênio primeira vez naquele dia sem ele ter certeza. É uma munícipe que já retira oxigênio há 4 anos. Então eu peço encarecidamente para os senhores que respeitem a vontade desses 3 vereadores, como nós sempre respeitamos a vontade de vocês aqui, seja para homenagear, vocês têm apoio para nomear a rua, para homenagear, mas a hora que é para também repudiar uma ação intransigente de um funcionário, que isso seja respeitado também. Nós 3 assinamos, e rejeitar essa moção é desrespeitar o nosso trabalho aqui dentro, assim como desrespeitar a família também. Então eu gostaria que os senhores se levantassem em apoio, principalmente ao nosso trabalho aqui dentro. Obrigado. Continua a discussão ao projeto. Peço para discutir o projeto, senhor presidente. 15 minutos, vereador, com a parte. Com todo respeito, professor Gediel, parece até brincadeira. Até brincadeira, você querer esperar a resposta do executivo. Não, senhor, não é brincadeira, nós estamos Como aqui não? brincando. Como Vereador, Nós não estamos aqui brincando. Gediel, por favor. Não, dá a entender Não, que a gente você tem que somos respeitar o subordinado vereador. do executivo. Você tem que Dá a respeitar entender o que a gente somos vereador. subordinados. O funcionário tratou mal, merece o repúdio. Quem vai julgar é o Poder Executivo. Agora nós temos total liberdade, como a professora Meire falou, de fazer uma moção de repúdio. Moção de repúdio não vai julgar o funcionário. Pô, parece brincadeira a gente esperar a resposta lá para a gente ver o que vai agir aqui. Pô, é subordinado, são poderes diferentes, pô. Peço para discutir, presidente, também o meu pedido. Vereador, você tem que pedir... continua a discussão. Gostaria só de reiterar, novamente, de forma séria, não é brincadeira. Nós estamos querendo, não é agora, se manifestar sobre o mérito da moção de repúdio. Nós queremos é ter prudência e ouvir o Executivo quais os procedimentos que o requerimento do Paulinho Bola fez, a qual a família procurou o Paulinho Bola para tomar providência. Ele tomou, ele fez uma moção, ele fez um requerimento solicitando ao prefeito para ver os procedimentos que o Executivo tomou nesse caso. Aqui não está debatendo o mérito, e sim ter uma prudência e esperar a resposta do Executivo para aí os vereadores ter essas informações e estabelecer um julgamento de valor. Estabelecer um julgamento de valor, é isso que nós queremos. Certo? Nada contra a família que foi mal atendida e nada contra o funcionário. Precisamos ter a prudência de ouvir as respostas que o Executivo tem. Peço para discutir. Continua a discussão ao projeto. Peço para discutir. 15 minutos, vereador, com a parte. Entendo sua colocação, vereador Gediel, mas entendo também que nós somos 3 poderes independentes. E, neste momento, essa nota de repúdio demonstra a liberdade da Câmara Municipal em estar apontando que uma ação isolada deva ser julgada como algo que deva ser repudiado. Se o Poder Executivo irá julgar, irá penalizar, se sim ou se não, nós não sabemos. Mas é importante que nós tenhamos a responsabilidade de entender que foi uma ação muito séria, isolada ou não, pôs em risco uma vida, e a Câmara Municipal, diante da sua liberdade que tem o direito de estar levando adiante essa nota de repúdio. E esperando não esperamos que ele seja penalizado, mas que se criem procedimentos para que a população tenha mais dignidade no atendimento, para que se hajam protocolos que possam salvar vidas e não trazer as pessoas até a Câmara para que se passe por situações como essa. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão ao pedido do vereador Gediel de fazer adiação do projeto por 2 sessões. Em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos, vereador, com a parte. Considerando a não discussão do mérito, a possibilidade da moção ser estendida ao médico, considerando que se houve uma hierarquia,
Sugiro aqui que seja possível, seu... Pela ordem, Dr. Prete. uma parte, Chico. Pois não. Não é possível estender, mas mesmo assim, Chico, eu entendo que naquele momento o médico agiu corretamente, que eu fui verificar. Ele falou que ele não se opunha em fazer a receita, mas ele precisava ver a paciente. A paciente não estava no local naquele momento. A família foi buscar o oxigênio porque era de praxe. Então, assim, eu entendo a conduta do médico. Como que ele vai atestar que uma paciente que precisa de oxigênio sem ele ver essa paciente? Entende? Mas também não tem como... Sim, professora. Nesse momento, como eu mencionei na primeira manifestação, em apoio a não concordar com o ato contra a vida, né? É uma senhora idosa. Então, a minha preocupação na minha primeira fala foi: tenhamos prudência para a gente entender quem são os culpados, porque o citado aqui, ele veio até aqui, não conseguiu responder o motivo do não oxigênio, da não prestação do serviço, ele não conseguiu responder. Então, é por isso que talvez esse requerimento do Paulinho Bola tenha muito sentido para que os demais possam responder, já que o mesmo não respondeu. Então, assim, devido a isso, essa é a minha sugestão, se for possível. Mas a professora Meire aqui esclareceu a não possibilidade, segue adiante. Peço para discutir. 15 minutos, vereador. Bola. Não, eu só queria um adendo aí, porque esse requerimento que eu fiz, se for aprovada essa nota de repúdio aí, então não vai valer nada o requerimento que eu fiz, não vai ter uma prova que o que eu pedi para saber não vai valer. Já estão fazendo tudo antecipado. Eu acho que tem que esperar. Peço uma parte, vereador. Não faz sentido nenhum o que você está fazendo, Bola. A moção de repúdio, ela serve para repudiar, como o próprio nome diz, a ação inicial do funcionário. Tanto faz se o que vai ser feito administrativamente com ele ou não. Tanto faz. O repúdio é aquela ação inicial, ao atendimento que ele dispensou à família. O seu requerimento, ele tem validade, inclusive, para que você queira futuramente tomar providências legais. Não existe isso. E até porque o seu requerimento, ele aborda questões técnicas de providências que todo mundo aqui já sabe que foram teoricamente tomadas. Então, o repúdio é a ação isolada do funcionário. É só isso. Não anula requerimento nenhum. Pela ordem, dá uma parte, presidente. Paulinho, eu acho que você está certo. Nós temos que ter prudência, como você teve. O ato em si de repúdio, ele já condena qualquer ato. Nós estamos tirando o direito, inclusive, do executivo se manifestar nesse ato. Então, a maior prova de prudência agora é retirar o projeto, não discutirmos o mérito e retirarmos o projeto para esperar a resposta ao seu requerimento por questão de bom senso, equilíbrio e também prezando aí a questão do direito que tem do Executivo, e que é a pessoa jurídica competente, é o Poder Executivo Municipal para apurar o fato. Nós precisamos ouvir as partes para depois ter um pré-julgamento aqui nessa casa. Parabéns pela intervenção, Paulinho. Paulinho. Pela ordem, senhor. Senhor Paulinho, como a professora... Pela ordem. Questão de ordem. Tem que pedir uma parte. Tem que pedir a parte uma parte, senhor Paulinho. Pois não. O requerimento do senhor foi muito bem colocado. Essa moção de repúdio apresentada pela vereadora Meire, pelo vereador Jair e por mim, é repudiar um ato contra a vida. Não estamos aqui para julgar o senhor Leandro. Não estamos aqui para condená-lo, não nos cabe isso, nem para processá-lo. Mas repudiar qualquer atitude contra a vida, principalmente naquela casa. E diante disso nós não podemos nos calar. Independente de qualquer seja a situação, não queremos ser imprudentes, mas queremos exaltar a vida. Exaltar a vida de uma senhora que sofreu num leito aos 84 anos. E não só essa, mas de qualquer pessoa que lá esteja, que por causa de burocracia, de protocolo, possa ser colocada a sua vida em risco. É isso que eu peço a todos os vereadores para repudiarem e acatarem essa moção de repúdio.
independente do que a prefeitura vai fazer. Ela não depende de nós, é um poder independente. Se vai punir, se vai absorver, não nos cabe. Cabe-nos demonstrar a toda a população que um ato como este, um ato que coloca a vida de alguém em risco, será sempre repudiado por nossa casa. Exceto que, se nós estaremos apoiando atitudes como essa, em que se coloque o protocolo, em que se coloque formas acima da vida de uma pessoa. E aí, meu filho, eu vou aplaudir todos vocês. Muito obrigado. Boa parte, vereador. São essas minhas considerações. Toda? Pois não. Primeiramente, que temos a coragem aí, como eu pedi, que se a resposta do requerimento vier que houve prudência por parte do médico, que tenhamos a mesma coragem de aplicar a nota de repúdio ao mesmo também. Então, essas são as minhas considerações, que não fique só em uma pessoa, já que o requerimento do Paulinho menciona respostas. Outra parte, vereador. Pode contar comigo, Chico. Eu não faço nem ideia de quem seja o médico que fez esse atendimento. Eu só disse o que foi falado para mim, familiar está aí que pode confirmar se foi isso ou não. Se tiver que fazer uma moção para quem quer que seja, eu assino tranquilamente. Eu não devo nada a ninguém. Eu só acho um absurdo não passar uma moção para um ato que foi tão desrespeitoso com uma família dessa maneira. Obrigado. Mais uma parte, vereador. Toda? Exatamente, Meire. Essa é a ideia, de que não seja só para o senhor Leandro, que o médico também, como a vereadora mencionou, chegou essa informação até a senhora, essa cautela do requerimento do Paulinho Bola, que de primeiro momento eu já aprovei, me manifestei, então vamos dar seguimento assim que a resposta chegar, que essa casa dê uma segunda nota de repúdio aqui aos responsáveis. Essas são as minhas considerações. Continua a discussão. São essas minhas considerações. Continua a discussão ao pedido do vereador Gediel de retirada do projeto por 2 sessões. Em discussão. Nenhum vereador... Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu vou pedir que o senhor faça a votação nominal, por favor, e que explique quando que se rejeita o pedido e quando que se aprova o pedido, de que maneira. E que se coloque em votação nominal, por favor. Eu vou pedir para a vereadora fazer a chamada nominal. Se aprovar, está suspensa por 2 sessões. Se negar, está aprovado o projeto. Manter a votação do projeto. Vereadora, pode fazer a chamada nominal. Solicito ao presidente que repita, por favor, com um entendimento. Se negar, se aprovar... Se aprovar o pedido do GTO. Se aprovar o pedido... Retira por 2 sessões. Retira por 2 sessões. Se rejeitar o pedido, continua a votação do projeto. Chico Capoeira. Rejeito. Professora Meire Barbosa, rejeito. Jean da Elite. Rejeito. Adilson Balduino. Rejeito. Paulinho Bola. Rejeito. Dr. Prete. Rejeito. DJ Delcinho. Rejeito. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Projeto aceito por 7 votos a 1. Peço para justificar o voto, presidente. 3 minutos, vereador. Só para esclarecer, não é discussão do mérito de repúdio ou não à atitude do servidor. Essa vai ser julgada, agora vai ser lida. Fica difícil, a gente explica, e aí tem gente tentando tumultuar e distorcer o nosso pedido. O nosso pedido só foi, na questão de prudência, para tirar o projeto de resolução e esperar a resposta do requerimento para a gente ter um amplo conhecimento dos atos que foram feitos referente a esse caso, que é competência do prefeito. Nada contra, nós não estamos julgando o mérito, nós julgamos aqui o pedido de retirada do projeto, só para reiterar e esclarecer quem quer que seja. Coloco em discussão o projeto. Peço para discutir. 15 minutos, vereador, com a parte. Bom, eu não vou estender muito, que eu não vou cansar mais a população que está aqui, que quer receber, né, a titulação da rua, mas o que eu tinha para falar na sessão passada com relação a esse senhor,
o Leandro, eu falei aqui na cara dele, na presença dele. Ele estava aqui, eu pude falar tudo o que eu penso das atitudes dele, da ação dele. É importantíssima a aprovação dessa moção de repúdio, para que sirva de exemplo, que nós, como eu disse na sessão passada, somos servidores públicos. Eu falo nós porque eu também sou uma servidora pública. Nós somos servidores públicos. No mínimo, quando você vai falar com alguém, você tem que usar de educação, de respeito e de paciência. No mínimo. Nós somos uma cidade extremamente pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e nós sabemos Pela ordem. que... Por quê? Pela ordem, presidente. O projeto foi lido? Foi lido. Desculpa, que eu não sou presidente da Câmara. Foi lido. Foi lido. Eu pedi a suspensão quando ela começou a ler. O projeto foi lido? O projeto é na discussão única? Foi lido o projeto? Não foi lido. Ela já está discutindo uma coisa que não foi lida, presidente? O presidente colocou em discussão. Eu estou discutindo. Não colocou. Ele colocou em discussão. Estou discutindo. Não há dúvida, vereador. Peço para a vereadora fazer a leitura. Pois não. Fazer a leitura do projeto. Moção de repúdio ao senhor Leandro Márcio Soares por ter negado oxigênio em razão da necessidade de atualização de receita médica para munícipe de 84 anos de idade com problemas respiratórios graves. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que através do requerimento número 288 de 2022 de autoria do vereador Paulinho Bola, este vereador tomou conhecimento que o munícipe senhor Claudinei, no dia 29 de setembro, foi até o PA para retirar o cilindro de oxigênio para sua mãe idosa de 84 anos, procedimento que o mesmo já realiza há 4 anos, pois sua mãe possui grave problema pulmonar, corre risco de morte se ficar sem oxigênio. Porém, o senhor Leandro Márcio Soares, que responde pela entrega dos cilindros, negou o fornecimento em razão da necessidade de atualização da receita médica. O munícipe tentou atualizar a receita com o médico plantonista do PA, mas não conseguiu, tendo que chamar o serviço de emergência para socorrer sua mãe, que estava correndo risco de morte. No desespero, o munícipe retirou o cilindro do posto sem autorização. Considerando que a conduta de se omitir em razão de protocolo, em razão de valores secundários, que possa prejudicar, que possa atentar contra a vida de alguém, inclui-se no crime consumado de periclitação da saúde ou da vida de outrem, e também no crime de omissão de socorro tão importante que é a preservação da vida. Artigo 130, artigo 135 do Código Penal. A vida é um bem supremo, a vida é um bem inalienável, indisponível e que todos nós, independentemente da posição, temos que lutar para mantê-la acima de qualquer protocolo. Considerando que não podemos admitir essa conduta, pois a vida não pode estar em segundo plano, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com o nosso espírito cristão e universal, está acima de qualquer bem. Não podemos admitir de forma alguma que impeça-se por protocolo, por exigências de formalidades, que alguém corra o risco de vir a perder a vida, uma pessoa que sofre de problema respiratório, que a falta do oxigênio poderá levá-la a óbito. É inadmissível o poder público não conceder de imediato, de forma precípua, esse oxigênio independente de qualquer formalidade. Diante disso, manifestamos moção de repúdio ao senhor Leandro Márcio Soares, pela conduta de ter negado o cilindro de oxigênio em razão da necessidade de atualização de receita médica. Fica aqui nosso desagravo à conduta de qualquer pessoa que possa contribuir contra a vida de alguém. A vida é prioridade universal dos seres humanos. Requeremos finalmente que cópia dessa moção seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, o senhor Antônio Piacentini. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 7 de outubro de 2022, Jean Delite, vereador, Dr. Prete, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora. Coloca em discussão o projeto. Eu vou pedir para discutir o projeto. 15 minutos, vereador, com a parte. Gostaria só de recapitular aqui, justificar, que lembrando que quem é responsável de um plantão, de um pronto atendimento, é um médico. Então, não quero também que deixe passar em branco a nossa providência com relação ao médico. Ok? É muito claro aqui na leitura do projeto. Não conseguimos atualizar a receita. Também faltou o lado humano aqui.
porque era uma camada de 86 anos. Então, o mínimo que se devia ter ali era respeito. E quando a gente fala de ouvir a resposta, não é a questão de punição, da minha justificativa, é só uma questão que eu queria entender até que ponto esse médico foi ou não humano, porque o dono do plantão é ele. O dono do plantão é ele. Então, fica aqui a minha justificativa, e que nessa casa não será aceito, como disse o Dr. Prete, nenhum tipo de atentado contra a vida. Essas são as minhas considerações, presidente. Peço para discutir o projeto. Continua a discussão. Peço Pois para não, vereador, discutir. 15 minutos com a parte. Não, finalizando, então, a minha fala, né, o que eu tinha para falar para o senhor Leandro, eu falei aqui quando ele estava presente, né, na sessão passada, mas destacar aqui que se tiver que fazer moção de repúdio para o diretor do pronto atendimento, para a responsável técnica do pronto atendimento, se tiver que fazer para o médico, para quem quer que seja que estiver envolvido nesse processo, eu assino com todo prazer, como disse para o Dr. Prete no dia da sessão aqui, que assinaria, não voltei atrás, assinamos o documento, porque aqui é uma ação isolada, não é o que cabe ao administrativo. O administrativo, o prefeito decide se toma providências ou não, mas já adianto para vocês que nenhuma providência será tomada, porque teve em outro momento aqui, nessa Câmara, no mandato passado, que família foi destratada no pronto atendimento. Eu briguei exaustivamente para a recepcionista ser retirada e ela foi promovida a enfermeira porque estava fazendo faculdade de enfermagem. Então já adianto a vocês, não haverá punição nenhuma, porque aqui tem passagem de mão na cabeça de determinados funcionários. Então essa nota de repúdio é para ele entender o que eu comecei a falar lá na sessão passada, de que eu, como vereadora, não sou conivente com ações que desrespeitem principalmente população, porque eu trabalho para a população. Sempre disse isso para quem acompanha meu trabalho desde o mandato passado. Eu trabalho para a população, eu fui eleita por população, trabalho para a população, e os cargos são reconhecidos sim por mim, com todo o respeito do mundo, quando merecem. Quando não merece o meu respeito, é repúdio. E esse cidadão, ele tem histórico. Ele tem histórico de fazer o que ele quer. E agora está com a orelhinha dele murcha e baixa, porque além disso está respondendo também criminalmente, porque eu entrei com processo com eles. Senhores que estão aqui devem ter ouvido o áudio da ligação que ele gravou, falando o que ele falou para mim. Se ele faz isso com uma vereadora eleita, imagine o que ele faz com a população. Imagine o que ele fez com o Claudinei, com o Careca, quando estava lá no pronto atendimento. Só para vocês terem ideia. Continua a discussão, o projeto. Peço uma parte. Para discutir, vereador. 15 minutos com a parte. Eu concordo plenamente com o nobre vereador Chiquinho da Capoeira, em que realmente o responsável é o médico. Mas o nosso senhor funcionário público aqui esteve dizendo que ele cumpria ordens. Essa ordem não ficou clara de quem foi. Sem dúvida nenhuma, foi desse médico plantonista. Mas dentro do estado de necessidade, dentro das questões jurídicas, dentro do dever ser, dentro da obrigação do médico, ele não podia simplesmente ter negado. Se a paciente não pudesse estar no plantão, ele teria que sair do plantão, pegar uma ambulância, ir até a casa dessa paciente e verificar o estado dessa paciente. Portanto, esse senhor não é de tão culpado. O culpado é o responsável que não tomou as suas devidas obrigações no dever ser. Era a obrigação dele ir até o leito dessa mulher e ver o estado dela e levar junto com ele o tambor de oxigênio. Portanto, aqui também fica, se necessário, a nossa colocação de repúdio a esse profissional. Esse rapaz foi um boi de piranha. Tá? Ele assumiu o que ele não deveria ter assumido. E nenhum funcionário, fica aqui esse alerta, assuma aquilo que não é da sua obrigação. E ele o fez. Assumiu como dele uma obrigação que era do médico. Portanto, é por isso essa moção de repúdio à atitude dele. Ele teria que ter feito o médico negar, e não ele. Muito obrigado. Continua a discussão, o projeto. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte, vereador.
Primeiro, quero pedir desculpas aos senhores presentes que estão aqui para receber uma homenagem, algo tão lindo, algo tão bonito. Segundo, eu quero pedir também... É isso mesmo, todos têm a liberdade de dar sua opinião, senhor presidente. E também quero apelar ao senhor executivo, ao senhor prefeito, que use desse momento para criar procedimentos para que as pessoas não passem mais por essa situação vexatória, por essa situação de risco de vida, pois nós sabemos que a senhora, mãe do careca, ela não pode ser locomovida. Ele não a trouxe até o pronto atendimento diante da situação de urgência, porque ela não pode ser pega nos braços, por conta da fragilidade da sua estrutura óssea. Então, senhor prefeito, senhores diretores de departamento, por favor, criem procedimentos, instrua os funcionários para que eles possam atender as pessoas com dignidade. Não é a primeira e nem a segunda vez que nós vemos esse tipo de situação acontecendo. Nós recebemos diversas denúncias de motoristas de ônibus que distratam a população. Nós recebemos diversas denúncias de pessoas no centro de saúde que desrespeitam a população. Não é apenas este funcionário que faz esse tipo de situação. Se nós começarmos a atender todas as notas de repúdio que serão necessárias apresentar aqui, serão muitas. Então, é necessário que o Poder Executivo haja, traga dignidade para a população. Esse é o ponto muito importante a ser tratado. São essas as minhas considerações, senhor prefeito. Continua a discussão, o projeto. Peço para discutir, presidente. 15 minutos, vereador, com uma parte. Só lembrando, vereador Delcinho, sabemos que é obrigação nossa discutir todo e qualquer assunto, e nós temos essa questão da moção. No mérito, nós entendemos que deveria, era obrigação, se a paciente não poderia até o ponto atendimento e haveria necessidade de um atendimento médico, era importante, doutor Prete, que o médico fosse até a paciente e verificasse a sua necessidade. Se era oxigênio mesmo, providenciasse, autorizasse que o servidor atendesse. Mas não tendo a atitude do médico, o servidor poderia ter humanidade e o bom senso e o equilíbrio por um estado de necessidade e pela alegação da família, suprir a questão formal e, por humanidade, atender a família e fornecer o oxigênio, tendo em vista que a própria família alegou a necessidade. Por isso, também, esse ato precisa ser entendido como um exemplo para os demais servidores, para ter a cautela, o bom senso e a humanidade num atendimento de urgência de uma paciente, qualquer que seja, mas esta, mais de 80 anos, precisava ter um carinho, uma atenção especial. Por isso, no mérito, o meu voto será pela aprovação do projeto de repúdio a essa atitude pelos elementos que eu tenho até o presente momento. Por isso, eu faço esse julgamento que o servidor deveria ter tido um bom senso e humanidade e atendesse a família nessa questão de urgência. E também, como o Chico já mencionou, também apurar a responsabilidade do seu superior, no caso médico, de eventual omissão no atendimento a essa senhora. Esse é o nosso entendimento, repito, no mérito, pela aprovação do projeto de repúdio. Continua a discussão, o projeto. Peço para discutir o projeto, senhor presidente. 15 minutos com uma parte, vereador. Aqui, acho que a grande maioria sabe que eu possuo uma empresa, uma academia de musculação, e exijo de todos os profissionais que ali prestam serviço para mim um ótimo atendimento, porque sempre deixo claro a eles que não sou eu que pago eles, e sim os meus clientes, os alunos que estão ali frequentando. Porque se não forem eles frequentar ali, eles não têm salário, não têm de onde tirar dinheiro. Então, os servidores públicos, que aqui eu respeito e trato todos com cordialidade, com muito carinho, eles sabem que tem que tratar, vocês munícipes, com carinho, com atenção, e não desrespeitar assim como foi respeitado pela mãe do Claudinei, uma mulher de 84 anos, estava fraturado o braço, não tinha como se locomover até o PA, e o médico, no mínimo, devia ter um prontuário e ter verificado. Como eu já disse na discussão do requerimento que o Bola fez,
No mínimo, tinha que ter disponibilizado uma equipe e ter ido até o local, visto que estava utilizando mais oxigênio do que já utilizava. Então, alguma coisa estava anormal. Então, peço até ao prefeito, você tem o SEBRAE aí no Paço. Peça para que o profissional do SEBRAE traga um curso para atendimento aos clientes. Façam servidores para os comerciantes. A gente necessita, né? A gente precisa de um atendimento. Se nós que estamos aqui nessa Casa Legislativa representando o povo, não poder fazer uma moção de repúdio, eu não sei por que a gente estamos aqui, né? Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Continua a discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Tem que se inscrever, cara. Escrever na Pode. tribuna. É contra o regimento. O... Peço, presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloca em discussão o pedido da vereadora Meire de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Que for favorável, permaneça com a questão, ao contrário, queira se levantar. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Solicito à vereadora que faça o chamado nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Andelite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Só vou comunicar ao vereador Gediel que já foi lido o projeto. Continua em discussão. Peço a palavra ao senhor presidente. 15 minutos com a parte, senhor vereador. Neste momento, essa moção de repúdio em que foi colocada, eu peço aos pares que acatem, que acolham e que possamos repudiar esse ato inaceitável dessa pessoa e até do médico, e que, se for necessário, estenderemos ao médico com uma nova moção de repúdio. Muito obrigado. Continua a discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria que o senhor esclarecesse como está sendo feito ao público presente, quem está nos assistindo, o que seria essa aprovação e o que não. Quem aprovar, aprova a moção. Quem rejeitar, rejeita a moção. Votação normal. Solicito a secretária que faça votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Jandelite. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprova. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 22 de 2022, aprovado por 8 votos a 0. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 12 de 2022, que estima a receita fixa e despesa do município de Alumínio para o exercício de 2023. Discussão única do projeto de lei 13 de 2022, que dispõe sobre recriação do Fundo Social de Solidariedade e de outras providências. Discussão única do projeto de lei 49 de 2022, que dispõe sobre substituição de postes de madeira por postes de concreto no município de Alumínio. Nada mais a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Boa noite a todos.